ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respeitados irmãos e queridas irmãs, em primeiro lugar louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, o nosso sustentador, o soberano que enviou profetas e mensageiros para esta face da terra. Profetas de Allah, mensageiros de Allah, todos eles vieram para este mundo para guiarem e orientarem seres humanos para um caminho reto, para o caminho da retidão, caminho este que irá garantir para cada um de nós o bem-estar nesta vida terrena, e este mesmo caminho irá salvaguardar também para cada um de nós na outra vida, naquela vida que não tem fim, que é para a eternidade, para sempre, o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala colocou o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade deste homem, deste ser humano, no dia em que este mesmo ser humano merecer da parte de Allah subhanahu wa ta'ala uma garantia de salvação do fogo do inferno e admissão imediata no seu paraíso, no seu Jannah. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: quando Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, إذا أراد الله بعبده خيرا يفقهه في الدين. Quando Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem para o seu servo, então Allah subhanahu wa ta'ala concede compreensão a este mesmo servo relativamente a assuntos, matérias relacionados com o nosso din, com a nossa religião. E no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. Quando Allah subhanahu wa ta'ala deseja do seu servo a bem-aventurança, o bem, então استعمله. Allah subhanahu wa ta'ala usa este mesmo servo. وقيل كيف يستعمله. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam foi questionado como é que Allah subhanahu wa ta'ala usa ao seu servo, isto é, como é que Allah subhanahu wa ta'ala dá oportunidades a este mesmo servo até ao ponto de merecer a felicidade, a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam diz: Inna Allah yuwaffiquhu li'amali salih qabla al-maut. Que Allah subhanahu wa ta'ala concede oportunidades, Allah subhanahu wa ta'ala concede momentos de oportunidades, e este servo fica engajado na prática das boas ações
hatta yuqda alayhi, até o seu último dia na face da terra. Então Allah subhanahu wa ta'ala concede a este servo o engajamento na prática das boas ações, das boas obras, e este servo vai praticando boas ações, hatta yuqda alayhi al-maut, até que a morte termine os seus dias na face da terra. Então, respeitados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. E ao mesmo tempo Allah subhanahu wa ta'ala é tão generoso para com este mesmo ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala criou o Jannah para nós. E Allah subhanahu wa ta'ala criou o paraíso para aqueles que renegaram ou aqueles que recusarem a sua entrada no Jannah. Certa vez o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que existem pessoas que irão recusarem a sua entrada no Jannah, no paraíso. E companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam questionaram: Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Por acaso existirão pessoas que irão recusarem a sua entrada no Jannah, no paraíso? O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam esclareceu dizendo que sim. Existem pessoas que no mundo recusam a garantia de merecerem o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala, de merecerem a felicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E esta recusa consiste, respeitados irmãos, quando nós ficamos distantes daquilo que são os ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Man ata'ani dakhala al-jannah. No mundo, quem seguir os meus passos, as minhas tradições, os meus ensinamentos, dakhala al-jannah. Este sim merecerá o Jannah, o paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani dakhala an-nar. E aquela pessoa que desobedecer, que ficar distante, negligenciar os meus ensinamentos, as minhas tradições, dakhala an-nar. Esta pessoa irá merecer o inferno. Portanto, respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala tem agraciado a este ser humano em especial, aos muçulmanos e aos crentes, com momentos de oportunidades. Mawasim al-barakat wal-rahmat, que são temporadas, épocas, momentos em que nós, prezados irmãos, através desses momentos ficamos tão ligados, tão próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, uma das temporadas, respeitados irmãos, uma das épocas que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para que este ser humano fique mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, é a temporada, respeitados irmãos, que está mesmo na porta. É este grande hóspede, respeitados irmãos, que nós todos temos o seu devido conhecimento quanto à sua vinda, que é o mês abençoado, o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é um mês muitíssimo abençoado, um mês em que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nele vários méritos. É um mês, respeitados irmãos, incomparável com outros meses islâmicos. O mês de Ramadã, que é o 9º mês do nosso calendário islâmico, baseado na lua ou na visualização da lua, é um mês abençoado. Então, quanto a este mês abençoado, respeitados irmãos, nós deveríamos até, respeitados irmãos, começarmos a preparativos para a recepção deste grande hóspede, deste grande mês. Infelizmente, respeitados irmãos, nós não damos o seu devido valor. Nós não damos o seu devido valor, por essa razão, até o momento, considero, respeitados irmãos, isto como uma fraqueza da nossa parte, que é a ausência de meios para podermos receber este grande mês. Então, até o momento, respeitados irmãos, sentimos esta fraqueza, sentimos a grande falta de prepararmos para recebermos este grande mês. Este mês que nos avizinha, respeitados irmãos, que é o mês de Ramadã, é um mês abençoado. Companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antes da entrada deste mês abençoado que se avizinha, que é o mês de Ramadã, eles se preparavam. Eles se preparavam bastante porque eles sabiam a importância deste mês, que é o mês de Ramadã.
em algumas narrativas vem que eles preparavam 6 meses antes do Ramadã. 6 meses antes do Ramadã, companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ficavam engajados na preparação do mês de Ramadã. A tal preparação, respetados irmãos, para a recepção deste grande hóspede era feita de forma espiritual, não material. Então eles preparavam espiritualmente a chegada do mês de Ramadã. Eles preparavam espiritualmente a chegada do mês de Ramadã e intensificavam no mês de Sha'ban, no mês em que nos encontramos. Então, quando o Ramadã chegava, praticamente eles já estavam preparados. Eles já preparavam muito antes o ambiente propício para poderem tirar o devido proveito no mês de Ramadã. Certa vez, um dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um grande sahabi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ele estava sentado com seus companheiros, isto é, com seus estudantes, estava a lecionar. Então, no meio da aula, ele perguntou aos seus estudantes, seus alunos, ele disse: quem dentre vós poderá ser melhor que os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Eles disseram positivamente, claro, que companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles são melhores que nós, que eram mais íntegros, eram mais piedosos, tiveram o privilégio de estarem na companhia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu disse algo para eles, disse: em algum momento vocês podem ser melhor que eles, em forma de profeta, aliás, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu disse: em algum momento vocês podem ser melhor que eles quantitativamente as ações. Vocês podem praticar muitas ações, fazer muitas orações, lerem bastante o Corão, jejuarem todos os dias, mas eles sempre serão melhor que vós. Companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempre eles serão superiores a nós. Por quê? Porque eles tinham algo que nós não temos. Kanu azhada fi dunya wa argaba fil akhirah. Eles eram indivíduos, eram pessoas que tinham um pensamento de inferiorizar as coisas materiais. Os bens mundanos, eles não davam devido valor ao dunya. Eles tinham no seu íntimo abstinência das coisas materiais. Wa argaba fil akhirah, e eles tinham uma ligação profunda com a akhirah. Então, por essa razão, eles sempre serão melhores que nós. Então, respeitar os irmãos, o mês de Ramadã se avizinha. Para tal, devemos preparar para recebermos melhor este mês, este hóspede. E isto passa a respeitar os irmãos, primeiramente, em prepararmos um pedaço de carne, que é tão importante respeitar os irmãos, para nós podermos tirar o máximo proveito das bênçãos, das recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste mês que se avizinha. Este pedaço de carne, respeitados irmãos, é o nosso coração, que é a essência de tudo. E através dele, respeitados irmãos, que nós iremos sentir o brilho do Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, que certamente Allah não olha para a vossa aparência, wala ila suwarikum, e Allah não olha para a vossa imagem, a vossa estrutura física, walakin yanzuru ila qulubikum, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala olha, observa o que Allah subhanahu wa ta'ala pretende de nós, o que Allah dá o seu devido apreço, são os nossos corações. Então é este coração, respeitados irmãos, que nós devemos nos preocupar com ela antes de recebermos o mês de Ramadã. Purificarmos o coração de todos os males, purificarmos o coração de todas as doenças espirituais. É assim que nós devemos nos preocupar em recebermos este grande hóspede que é o mês de Ramadã, de forma em que, respeitados irmãos, fiquemos tão preocupados com a pureza do nosso coração. Então a recepção, em outras palavras, a recepção do mês de Ramadã é feita de forma espiritual e não material. Purificarmos o nosso coração,
Porque durante meses, respetados irmãos, nós estávamos envolvidos na negligência das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, nos pecados. Então sabemos nós que quando um servo peca, fica distante das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai manchando o seu coração. O coração vai ficando mais negro, mais escuro, por causa dos efeitos e consequências do pecado. Então precisamos respeitar os irmãos, purificarmos este coração, precisamos nos preparar espiritualmente para recebermos este grande hóspede que é o mês de Ramadã. Porque nós sabemos de antemão respeitar os irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no mês de Ramadã várias bênçãos e Allah subhanahu wa ta'ala multiplica também as recompensas das ações que nós formos a praticar no mês de Ramadã. Mas para não sentirmos respeitados os irmãos o peso de estarmos engajados ou de podermos praticar uma certa boa ação no mês de Ramadã, isso passa primeiramente, respeitar os irmãos, em purificarmos aquilo que é tão importante, que faz com que todas as ações tornem-se fáceis a sua prática, que é o coração. Então, nos prepararmos de forma espiritual para recebermos o mês de Ramadã. Assim como no Dunya, respeitar os irmãos, quando alguém pretende erguer um edifício, o que ele faz? Ele prepara o seu terreno. Ninguém vai erguer uma casa, um edifício, num terreno com entulho de lixo por aí. A pessoa prepara primeiro o terreno e a pessoa depois, a posterior, vai erguer o seu terreno num lugar apropriado. Aliás, o seu edifício num lugar apropriado. Ninguém, respeitar os irmãos no Dunya, poderá cientemente ou com toda a consciência sua limpa, não é, usar um prato sujo para poder pôr aí algum alimento e consumir. Primeiro a pessoa que vai fazer, a pessoa vai lavar aquele prato, vai lavar aquele utensílio, depois de lavar é quando vai pôr o alimento para poder consumir. Então, da mesma maneira, respeitar os irmãos, segundo que os sábios, os que têm alguma especialidade na matéria de purificação do íntimo, eles dizem que antes de Ramadã nós devemos nos preocupar bastante com a purificação do nosso coração, com o nosso espírito, que é através de tahalliya e tahalliya. Tahalliya, respeitar os irmãos, é nós fazermos um tratamento espiritual, fazermos um esforço em removermos todos os pecados, todos os males, todas as doenças espirituais. E a seguir, respeitar os irmãos, que o segundo passo é a tahalliya, procurarmos ao máximo respeitar os irmãos, incutirmos ou inserirmos para o nosso coração boas práticas, boas ações, boas condutas, bom caráter. Ramadã é isso, respeitar os irmãos. Madrasatul Ruhaniya. Madrasa é uma escola espiritual. Aliás, Ramadã é uma escola espiritual. É no Ramadã que nós aprendemos a respeitar os irmãos, a nos comportarmos devidamente, como um verdadeiro crente. É no Ramadã, a respeitar os irmãos, que nós empreendemos o nosso maior esforço a respeitar os irmãos, de sermos generosos, sermos pessoas que estão preocupados com o vínculo familiar ou o laço familiar. Então, duas coisas a respeitar os irmãos que nós devemos fazer antes de Ramadã. A primeira coisa a respeitar os irmãos tem a ver com a nossa reconciliação com Allah subhanahu wa ta'ala, que é a sulhu bain Allah, a sulhu ma'allah. Não é nos preocuparmos com a nossa reconciliação com Allah subhanahu wa ta'ala. Durante meses, respeitar os irmãos, estávamos distantes de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, antes de Ramadã, devemos nos preocupar com a nossa reconciliação com o nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala através do perdão. É o perdão, respeitar os irmãos, é o istighfar que irá minimizar o peso do nosso pecado ou do nosso coração no que tange os pecados. Então, é através do istighfar, respeitar os irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala irá nos conceder tawfiq, oportunidade de nós podermos tirar o máximo proveito, as bênçãos e as recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala promete no mês de Ramadã. Enquanto não pedirmos perdão, respeitar os irmãos agora, enquanto não começarmos a pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala das nossas falhas, dos nossos pecados, então o nosso coração poderá tornar-se endurecido. Tornando-se assim duro, respeitar os irmãos, nós não vamos tirar o devido proveito das bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala promete no mês de Ramadã.
Porque como eu disse, o pecado aliás, o coração é a essência de tudo. Certa vez, um homem veio ter com Hassan al-Basri, rahimahullah, um grande alim. Ele disse, Hassan al-Basri, eu pretendo alguns conselhos da sua parte. Ele diz que eu tenho feito muito esforço em acordar à noite para Qiyam al-Layl, para a oração de Tahajjud. Eu preparo a minha água da ablução, eu faço o esforço de dormir logo depois de Isha, muito cedo. Eu durmo com intenção. Isso tem acontecido conosco, respetados irmãos. Nos preparamos para acordar durante a noite, preparamos aquela água da ablução, até por vezes colocamos o alarme. E nós mesmo, quando o alarme toca, desligamos 2, 3 vezes, desligamos o mesmo despertador. Então, Hazrat Hassan al-Basri, rahimahullah, ele aconselhou aquele homem dizendo que as oportunidades para você poder estar sempre ligado com Allah subhanahu wa ta'ala tem a ver com a purificação do coração. Tem a ver com a purificação do íntimo, do estado do seu espírito. Então precisamos respeitar os irmãos, nos preocuparmos com a saúde do nosso espírito. Ele disse para aquele homem que você não vai poder tirar o máximo proveito da rahmat, das bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nas coisas, porque porque os pecados estão a acorrentar em si. Você está acorrentado com seus pecados. Enquanto estivermos acorrentados, amarrados, prezados irmãos, com falhas, com pecados, com erros que cometemos, nós não iremos tirar o devido proveito das bênçãos de Ramadã. Então precisamos pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala está de prontidão, respetados irmãos, para perdoar todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Allah diz ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diga para os meus servos, قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Diga para os meus servos que estão desapontados, que perderam esperança relativamente à minha bênção, ou perdão da minha parte. Então diga para eles para não ficarem desapontados, porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe que nós cometemos falha, falhamos, somos negligentes. Inna Allah yakfiru dhunuba jami'a. Certamente Allah perdoa todas as falhas nossas, perdoa todos os pecados. O único pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa, respeitar os irmãos, é a idolatria, é o shirk, associar Allah subhanahu wa ta'ala com parceiro na divindade. E a outra coisa, respeitar os irmãos, também que irá facilitar a nós para podermos tirar o máximo proveito das bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no mês que se avizinha, que é o mês de Ramadã, é Islah Dhatul Bain. Nos preocuparmos bastante com a reconciliação entre nós. Wattaqullaha wa aslihu dhata bainakum. Allah diz, deveis temer a Ele, e relativamente ao temor de Allah, vocês também devem se preocuparem em criar a reconciliação entre vós. Então não devemos respeitar os irmãos e recebermos o Ramadã enquanto que temos algum problema, temos algum pendente com o nosso irmão, com alguém da nossa família. Procurarmos purificarmos o nosso íntimo nesse âmbito, respeitar os irmãos, que fazermos uma decisão a partir de já, que irei voltar a falar com aquele membro da família, irei voltar a falar, irei ter uma boa comunicação com aquele fulano, não é, com aquele colega. Porque o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, isso também poderá inibir a nós de merecermos as bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no mês de Ramadã. E um muçulmano, quando não fala com seu irmão, quer seja familiar seu ou alguém estranho, então isto pode impedir até a aceitação das suas boas práticas, das suas boas ações. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que todas as segundas-feiras e quintas-feiras, tu'radu al-a'malu ila Allah, as ações são apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala recebe as ações de todos os servos, nas segundas e nas quintas-feiras. E Allah subhanahu wa ta'ala aceita as ações, exceto ações de duas pessoas que não se falam. Duas pessoas que não se falam por motivos banais. Quanto a essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala diz para os anjos, utruki hadaini hatta yastaliha. Ou meus anjos, deixa esses dois, eu não irei aceitar as ações deles até que eles criem reconciliação entre eles. Então, prezados irmãos, se pretendemos receber o Ramadã e tirarmos o máximo proveito no Ramadã, devemos nos preocupar com a reconciliação entre nós. E o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, só para terminar, disse: "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin." Não é digno, não é correto, é contra os princípios do Islã um muçulmano deixar de falar com seu irmão, boicotar a fala com seu irmão acima de 3 dias. Por motivos tão inferiores, tão pequenos,
um muçulmano não deve se distanciar do seu irmão acima de 3 dias. Então que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós tenhamos, prezados irmãos, essa percepção. Faça com que nós tenhamos a sorte, em primeiro lugar, de podermos testemunhar o mês sagrado, o mês abençoado, o mês de Ramadã, o mês que se avizinha, e que teremos todos os proveitos que Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste grande mês, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós, no mês de Ramadã, saiamos do Ramadã enquanto já fomos perdoados dos nossos pecados, das nossas falhas. Porque o objetivo principal, respeitar os irmãos de Ramadã, este é o objetivo principal, o objetivo essencial, é sairmos do Ramadã enquanto fomos perdoados. Se sairmos perdoados e respeitar os irmãos, então nós ganhamos no Ramadã. Nós faturamos no Ramadã e assim seremos felizes. O profeta sallallahu alaihi wasallam se raguma anf, coitado daquele, tristeza, miséria para aquele que adraka Ramadã, que terá a sorte de encontrar Ramadã, walam yughfar lahu, mas através de Ramadã não conseguiu o perdão do seu Senhor. Fa in lam yughfar lahu famata'a, se não for perdoado no Ramadã, quando mais a pessoa espera perdão, se não no mês abençoado que é o mês de Ramadã. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.